Primeira leitura, São Paulo escrevendo aos Coríntios aborda um tema que é muito caro para a igreja e que também tem o seu valor, embora nos nossos tempos já não mais tanto, infelizmente, que é a dimensão da virgindade, da pureza, da consagração toda, plena, total a Deus. A gente vive num mundo tão marcado assim pela dimensão do erótico, da sexualidade, do sexo, do prazer, uma sociedade até pornográfica. E então quando se fala de virgindade, soa realmente um pouco estranho. Mas a palavra de Deus nos diz que este valor é um valor divino. E não se trata apenas de uma virgindade do corpo, de uma virgindade sexual. Se trata de uma pureza de toda a vida, de um olhar virgem, de um ouvido virgem, puro, de um coração, que tem esta pureza, que não se deixa contaminar, que não se deixa estragar pelas coisas do mundo. Paulo, então, está num tempo em que se esperava a vinda de Jesus logo. Os primeiros cristãos tinham essa convicção. O Senhor vai voltar, ele disse, e ele vai voltar logo. Então eles mediam o tempo, dessa volta como se fosse um tempo cronológico. Daqui a pouco o Senhor vem, vai passar alguns anos e ele vai voltar. E então Paulo anima, incentiva as pessoas, as comunidades cristãs, os fiéis, a viverem nesta expectativa de não se importarem tanto com as coisas desta terra. Inclusive o casamento, as coisas, os bens materiais, o trabalho. Olha, vivam, mas vivam numa expectativa de que em breve o Senhor vai voltar e vocês vão entrar então no reino com Ele. Claro que hoje, 2000 anos depois, a igreja também é muito mais amadurecida nesta compreensão. Nós sabemos que o Senhor vai voltar, sim, esta é a nossa fé. Enquanto esperamos a vinda de Cristo Salvador. A gente sempre reza isso depois da oração do Pai Nosso, Sempre, essa é a nossa profissão de fé. Agora, esse tempo de retorno do Senhor não é um tempo cronológico, não nos pertence. Quando Ele virá? Não sabemos, é cedo ainda, eu acho que vai demorar um pouquinho, Mas a palavra de Deus nos ajuda de qualquer jeito, de qualquer forma, a vivermos sempre atentos, nesta esperança, vigilantes, Várias vezes o próprio Cristo vai dizer, olha, estejam atentos, estejam vigilantes. Semana passada, na outra, os evangelhos batiam muito nesta tecla. E o apóstolo Paulo, então, ensinando os cristãos a darem os seus primeiros passos na fé, os ajudava com a palavra e ajuda todos nós também a, de certa forma, relativizarmos a vida deste mundo em relação à vinda do reino. E aí Jesus, nesta mesma tonalidade, usa também esta imagem da pobreza e da riqueza para nos ajudar a compreender a vontade e a vida de Deus para todos nós, porque nós nos perdemos facilmente nas coisas, nas ilusões, nos enganos deste mundo tão passageiro, tão efêmero. Deus é uma necessidade, a riqueza não. E quem descobre isso encontra tudo. Deus é uma necessidade por quê? Porque só dele vem uma consolação verdadeira para as nossas lágrimas. Diante de uma situação de perda de alguém da família, não adianta ter milhões na conta, Não adianta ter casa em tudo quanto é canto. Não adianta ter carro zero na garagem. Precisa de outra coisa que nos console. Deus dá essa consolação verdadeira. Ele consegue enxugar as nossas lágrimas. Deus é uma necessidade porque só Ele oferece uma alegria que não é passageira, mas é uma alegria permanente. Hoje à tarde nós estávamos reunidos com os ministros da comarca lá em Timbó, no encontro, E o Dom Rafael, ao celebrar a missa, na sua homilia falou desta alegria. A alegria de um cristão, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, dos dias difíceis,
Se a gente tem alegria, esse é um bom termômetro para saber se nós estamos no caminho de Deus. Deus é uma necessidade porque só Ele nos oferece essa alegria que vem de dentro. Só Ele é realmente a razão que vale determinadas incompreensões. Por Ele, e somente por Ele, vale a pena a gente ser assim ridicularizado na fé. Não tem problema, é por causa de Cristo, é por causa daquilo em que acreditamos. Deus é uma necessidade, porque minha gente, só Ele sacia as fomes da alma, aquelas que nós temos aqui dentro. Quem faz de Deus uma necessidade em sua vida, e é uma descoberta isto, a gente tem que ir se dando conta da necessidade de Deus em nossa vida. Quem faz de Deus uma necessidade, torna-se o pobre bem-aventurado do Evangelho. A este pobre pertence o reino de Deus e não os reinos do mundo. Veja, há aqui nesse mundo, nessa terra em que vivemos, muita pobreza. Pobreza econômica, material, cultural, pobreza social, pobreza de dignidade humana. A guerra que a gente está acompanhando aí é o reflexo de uma pobreza muito grande, né? Do ser humano que quer ganância, que quer poder. A pobreza ecológica, a pobreza política, a pobreza de muitas ordens. Estas existem quando Deus, Ele é relativo, quando Deus é dispensável, quando Deus se torna descartável. Claro, vai entrando outras coisas, vai entrando as posses e as riquezas deste mundo, dessa vida que passa, que não consegue consolar, que não dá uma alegria plena, que não responde para nós estas angústias que nós temos dentro da gente, não é verdade? É assim. Aí quando chega lá no hospital, né, queridinha, arrebentado, aí, Deus me salve, Deus me ajude. Mas é assim, a gente vai descobrindo o verdadeiro valor, a verdadeira necessidade de Deus, quando a gente percebe que aquilo que temos é muito fraco, é muito frágil, passa, né? Então, existem essas pobrezas todas, porque Deus não é uma necessidade para todos. Você e eu estamos aqui, ouvindo a palavra, e precisamos ir descobrindo e confirmando, dia após dia isso. Na minha vida, Deus é uma necessidade. E aí a gente entra na lógica do Evangelho. E a lógica do Evangelho, ela é paradigmática. Ela nos deixa com o queixo no chão. Sem Deus, eu acho que eu sou rico. Com Deus, eu me reconheço pobre. Sem Deus, eu acho que eu sou rico. Com Deus, eu me reconheço pobre, pois eu enxergo que tudo depende dEle e que se Ele não estiver presente, nada faz sentido, nada plenifica, né? Então que a palavra de Deus hoje nos enfeite, nos embeleze com essa mesma beleza que canta o salmista e que a gente possa também se apresentar a Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, revestidos desta beleza que vem da palavra, uma beleza da pobreza de alguém que sabe, Deus é uma necessidade na minha vida, eu preciso dEle. Ele precisa da gente? Não, mas Ele quer, Ele prefere, Ele deseja contar contigo e comigo. E a gente reconhece então esta necessidade. Tudo isso também nos torna puros, nos torna virginais diante de Deus, nos torna mais, embora não plenamente, mais imaculados, mais santos e mais capazes de, como Maria, gerar Jesus onde nós estamos, sermos parturientes de Deus. Que a palavra então nos inspire e nos ajude. Um instante de silêncio para que ela caia no teu coração e produza aí os seus frutos. Dialogue, converse com Deus.